Peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. A Bíblia diz assim, desculpe queridos, falei João 14, né? João capítulo 1, espero que você tenha seguido ali, até o 14, do 1 até o 14. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem ou de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne e nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Queridos, estamos no Advento, essas 4 semanas que antecede o Natal, o mês de dezembro, o mês do Natal, que nós sabemos que não é bem nesta data que Jesus nasceu. Aliás, não foi nesta data que Jesus nasceu, pelos estudos mais recentes. Dezembro é, sem dúvida, um mês especial, porém, é um mês de paradoxos. Por quê? Porque parece sempre que quando chega no final do ano, nós estamos cansados, mas nós, ao mesmo tempo, temos um mês cheio de expectativas. Então isso é paradoxal. Estamos pedindo água, trégua, estamos cansados, que chegue logo as férias, mas ao mesmo tempo o Natal é um momento de expectativa, é um mês de expectativa de virada de ano, onde os nossos sonhos, a gente começa a sonhar mais uma vez, querendo que o ano seja diferente. E para nós cristãos é um mês por demais especial do calendário litúrgico. Das 2 datas mais importantes é o Natal. Nós celebramos o nascimento do profetizado, o nascimento do esperado, o nascimento do Messias, do Salvador, do nosso Redentor. E o que nós podemos falar a respeito deste acontecimento tão importante? Quem é exatamente este menino que nasceu numa cocheira de animais, em meio ao calor dos animais, ao cheiro dos animais, aos carrapatos dos animais? Enfim, quem é este? Quem é este menino que inusitadamente recebe a visita ilustre, presentes daqueles astrônomos ou astrólogos? Naquela época não tinha divisão dessas palavras, do Oriente, que vieram seguindo uma grande estrela. Quem é este?
Quem é este menino que veio ao mundo de uma forma tão diferente, que foi concebido sem o sêmen masculino? Quem é ele? Quem é ele que causou espanto e que causou medo no todo-poderoso rei Herodes, a ponto do rei Herodes mandar matar todos os meninos abaixo de 2 anos? Quem é este menino deitado numa cocheira, que por causa dele uma multidão de anjos da milícia celestial aparece cantando num coro magnífico, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas? O texto de João nos diz que ele é o Verbo. Mas o que significa isso? No grego, o texto original traz uma expressão que não tem uma tradução exata para o português, que é a palavra logos, e que algumas Bíblias se traduz por verbo, e em outras Bíblias se traduz por palavra, mas que no nosso caso não parece fazer muito sentido. O verbo se fez carne. Como é que é esse negócio? Se verbo é palavra, como é que ele se fez carne? No versículo 1, nós lemos: era o verbo, estava com Deus e o verbo era Deus. Nós sabemos que João, na verdade, se referia ao Messias, a Cristo, a Jesus Cristo. E aí quando nós sabemos disso, o texto faz sentido. No princípio era Jesus. Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Mas por que João não usa a palavra Jesus e usa a palavra Logos? Qual a dimensão do Logos? O que era o Logos? Esqueci de passar aí, né? João usa então a palavra Logos. Mas o que vem a ser exatamente Logos? A palavra verbo, a palavra palavra, não alcança a dimensão do que significa essa palavra na época que João escreveu o texto bíblico. O termo mais equivalente à palavra Logos no Antigo Testamento é uma palavrinha chamada Dabar. E Dabar no hebraico significa palavra. E a palavra no Antigo Testamento tem uma dupla função. É o meio pelo qual Deus se comunica, mas ao mesmo tempo é o seu dinamismo criador. Isso se torna manifesto no 1º capítulo de Gênesis. E Deus disse: haja luz. E a palavra de Deus, simplesmente pronunciada, criou a luz. E houve luz. A palavra de Deus, então, ela é poderosa, porque ao ser proferida, ela cria e também comunica. E aí quase que confundimos a palavra de Deus com o próprio Deus. Isso fica claro no versículo 3, que o Logos é o Criador do universo. Todas as coisas foram feitas pelo Logos. E queridos, quando João diz que Jesus era o Logos, ele está trazendo aqui a ideia do Antigo Testamento de que o Logos era o Criador do universo. Portanto, quando ele diz o Logos se fez carne, ele está dizendo Jesus era a palavra de Deus criadora que se tornou homem. Quem é um menino deitado numa cocheira mal cheirosa? Nada mais, nada menos do que o Logos, o Criador do universo. Então João, não tenho dúvidas disso, movido pelo Espírito Santo, consegue fazer uma ponte de Jesus com a palavra criadora de Deus, que é tão conhecida e tão forte no meio judaico no Antigo Testamento.
E ele atingiu em cheio o coração dos israelitas quando identifica Jesus com o Logos, com a Dabar, com a palavra de Deus, dizendo que ele era a própria palavra criadora de Deus, ou ele é o próprio criador do universo. Infelizmente, Jesus tem sido visto muito mais no nosso meio como um pobre menino deitado numa estrebaria, ou como um pobre desvalido crucificado numa cruz. Esta é a visão que muitas pessoas têm de Jesus. E eu temo então que Jesus, eu tenho medo, eu temo que muita gente, eu desconfio que muita gente não segue Jesus por causa dessa visão equivocada que tem a respeito dele. Ou um desvalido crucificado, coitado, ou um humildezinho bebezinho numa humilde manjedoura. Falta então este entendimento da grandeza de quem é Jesus. Jesus é o Logos, é a palavra criadora de todo o universo. Ele é o criador do universo, ele é grande, ele é poderoso. Por isso que Paulo, em Colossenses, diz: porque dele são todas as coisas, porque por meio dele são todas as coisas, porque para ele são todas as coisas, a ele, pois, glória eternamente. Amém. Não é possível ser tocado, não é possível não sermos tocados, quando entendemos esta dimensão da grandeza de Jesus. Não é possível não sermos impactados, não nos despertarmos diante dessa grandeza de Jesus. Qual tem sido o papel de Jesus na sua vida? Mas quando João usa também essa palavra Logos, certamente também movido, já falei mais uma vez, pelo Espírito Santo, era porque ele sabia que os gentios, que os gregos, entenderiam também a grandeza de Jesus. E quando ele diz que o Logos se fez carne, o Verbo se fez carne, o Logos tinha uma utilização muito conhecida no meio filosófico. A palavra Logos, para Heráclito, 500 anos antes de Cristo, era aquele princípio fundador e unificador do mundo. Ou seja, o Logos era a própria lei que regia todo o universo. Então, na cabeça de João, quando ele atribui essa palavra a Jesus, ele está dizendo: olha, aquele que controlava o universo, ele está aqui, ele se fez homem. Semelhantemente, uma outra corrente filosófica dos estoicos via o Logos como aquela razão universal, como aquele princípio ativo do mundo que anima, que ordena, que guia o princípio passivo que é a matéria, inclusive as pessoas. Isso fica claro no versículo 1, quando João diz: no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Essa razão universal, esse princípio unificador, essa própria lei que comanda todo o universo, aquela razão universal que era impossível entender ou alcançar com a mente humana, o Logos, que controlava o universo, se encarnou. Olha a loucura! E ele habitou entre nós. Queridos, quem é o menino deitado na cocheira? Nada mais, nada menos que o Logos, a força racional, controladora do universo. Portanto, o próprio Deus. Aleluia. Como podemos não se espantar, ou nos espantar,
e exultar com o Natal. Que acontecimento sublime, magnífico, poderoso, sobrenatural. O soberano do universo chegou entre nós. Ele está entre nós. Paulo mais uma vez nos dá uma dimensão da grandeza de Jesus. Ele diz: Ele é a imagem visível do Deus invisível. Nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as que vemos, as que não vemos, os tronos, as soberanias, os poderes, tudo foi criado por meio dele e para ele. E nele tudo subsiste. O autor de Hebreus também entendeu a grandeza do Logos de Jesus. Ele disse: Ele é o resplendor da glória e a expressão exata de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus, o Logos, é este princípio ativo na visão da filosofia grega, que rege o universo, que governa, que sustenta os planetas, a natureza, o homem e todas as coisas. Então, quando João diz o Logos se fez carne, nós não entendemos, mas o grego, os gentios da sua época entenderam perfeitamente o que ele queria dizer. Queridos, a nossa fé está em Jesus, e Jesus não é um fraco, Jesus não é um coitado, como nós vemos nos quadros e nos crucifixos, não, Ele não está morto, Ele está vivo, e não somente vivo, mas governando todo o universo, porque Ele é o Logos, o Criador de todas as coisas. Aleluia. Então a nossa fé está bem calcada, bem alicerçada. Ela não é apenas mais uma fé. Nós não cremos em mais um profeta, mas mais um a criar uma nova religião dentre muitas. Não, nós cremos no Logos, como os filósofos bem acreditavam, aquele princípio unificador do universo, aquela mente criadora, organizadora da natureza, dos planetas e do cosmos. É neste Jesus que você e que eu, nós somos desafiados a crer e a fundamentar a nossa fé, e a se submeter dia a dia em nossa vida. Portanto, que fé é aquela que joga a toalha antes do tempo? Que fé é essa nossa, muitas vezes, que limita o seu poder? Que fé é essa nossa que tem a ousadia de quebrar aquilo que Ele determinou para nós, de burlar a sua lei e a sua vontade? Se nós temos Jesus como apenas um menino deitado numa cocheira, ou como o cordeiro mudo que morreu sem falar uma palavra para se defender, então a nossa visão a respeito de Jesus está incompleta, e a nossa relação com Ele será distorcida, porque Ele é o Logos. Queridos, nós estamos vivendo dias difíceis em nosso país. Nós estamos vivendo uma crise econômica de grandes dimensões. Empresas sólidas estão quebrando. Mas apesar de tudo que temos visto na política, do desânimo, da desesperança, nós estamos vivendo um tempo que se chama advento, chegada. E a chegada do Logos, do Messias, de Cristo, nos remete à esperança, porque o Criador do universo se fez carne e habitou entre nós. Ele está em nosso meio, Ele está aqui nesta noite conosco.
E o que ele pode fazer? Ou melhor, o que ele não pode realizar? Hoje de manhã, oramos pela irmã Ana Paula. Está sem líquido amniótico. O que o Logos pode fazer? Ou melhor, o que ele não pode fazer? Quem dá a última palavra? É ele. Vamos orar, vamos buscar, vamos entregar. Finalmente, para entender o que é Logos, recorremos ao pensamento judeu no tempo do Novo Testamento. Philon, talvez o maior expoente do pensamento judaico helenista, usa o termo Logos para expressar o conceito de um mediador entre o Deus transcendente, alto, sublime e o universo. O Logos é o mediador. Para ele há um poder imanente, há um poder ativo na criação e na revelação. E Philon, esse estudioso judeu, atribui-o e tudo isto, toda essa força governadora que governa, a um ser, não exatamente uma pessoa. Aí foi a limitação de Philon. E João, mais uma vez, inspirado pelo Espírito Santo, sabendo que o judeu da diáspora, o judeu helênico, o judeu que vivia na dispersão, entenderia bem este conceito. Então ele escreve: e o Logos se fez carne e habitou entre nós. E o Logos se tornou uma pessoa, um homem. Ele está habitando conosco. Este poder que faz a ponte entre o Deus transcendente e entre as coisas criadas, de fato existe. E não somente existe, mas ele se tornou homem, se tornou ser humano, está entre nós. Aleluia! Queridos, quem é um menino deitado, possivelmente com algumas picadas de inseto? Olha só, o Logos se sujeitando àquilo que ele mesmo criou, os insetos. Ele é o Logos, o mediador entre Deus e o universo. É o poder de Deus que está operando objetivamente no universo. Ele é a ponte entre Deus e os mortais. Ele é aquele que faz a ligação da criatura com o Criador, do finito com o eterno, do fraco com o forte, do desesperançado com aquele que é a própria esperança. Ele é o mediador daquele que é ignorante com a sabedoria, do pecador com o santo, do céu com o inferno, do carnal com o espiritual, do infeliz com o dono de todas as coisas, o dono de toda alegria. Jesus é o Logos, é o mediador entre a humanidade perdida, caída, desgraçada, sem a graça de Deus, pecadora, e o Deus santo, 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 todo-poderoso. Por isso, mais tarde, o próprio João veio ouvir da boca de Jesus, quer dizer, mais tarde não, né? Antes dele escrever o livro, Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Saiba que você, e digo isso para mim também, você não precisa de mais nada. Eu não preciso de mais nada além de Jesus. O Logos está conosco, Ele é a chave para todas as coisas em nossa vida, porque Ele é o mediador direto com o Pai Celestial, sendo também Ele o Criador, juntamente com o Pai, de todas as coisas. Não precisamos de mais nada,
não precisamos de mais ninguém para ajudar Jesus, para nos apresentar perante Deus. Quero fazer uma pergunta para você e parto então para o final. Quanto da tua vida tem Jesus? Quanto Jesus tem da tua vida? Sendo Ele o Logos, muito mais do que o verbo, muito mais do que a palavra, tudo isso, quanto Ele quer de você? Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como a glória do único gerado, monogenos, do Filho exclusivo de Deus. E vimos a sua glória como unigênito de Deus, do Pai. O mais maravilhoso de tudo isso, o que mais me impressiona além da grandeza de Jesus, do Logos, é que Ele se fez humano, Ele habitou entre nós, Ele tabernaculou, ou seja, Ele desceu e Ele veio morar dentro da nossa tenda. Ele mora conosco, Ele está conosco, nada mais, nada menos do que o Logos, a palavra criadora de Deus, o princípio que controla todo o universo, esta mente controladora do universo, este mediador entre Deus e as coisas criadas, Ele está entre nós, Ele está aqui. Aleluia! Que maravilha, queridos! Que alegria, que esperança, que vitória! Nós temos acesso a Ele, nós sabemos que Ele nos ama, afinal Ele veio por causa da nossa desgraça, Ele veio por causa dos nossos pecados, Ele veio para nos libertar, Ele veio para participar da nossa natureza terrena, para que pudesse destruir as forças do mal. Ele assumiu a nossa natureza, para que nós, por nossa vez, pudéssemos assumir a sua natureza divina. Ele veio para participar da nossa miséria, para que nós pudéssemos participar da sua riqueza. Ele veio para andar no meio das trevas, mas Ele era a luz, para que nós andássemos na luz. Ele veio para cumprir a lei, a qual nós jamais cumprimos. Estávamos debaixo da maldição da lei. Ele veio para experimentar as nossas fraquezas, para que pudéssemos participar da sua vida, da vida eterna. Ele veio e Ele se tornou pecado, para que nós fôssemos feitos justos perante Deus. E quem fez tudo isso? Nada mais, nada menos do que o Logos. Sabendo dessas coisas, sabendo de tudo isso, qual é a nossa posição frente a Jesus? Sabendo disso nesta noite, espero que você já, espero que você já tenha sabido disso antes. Qual é a tua posição diante dessa grandeza de Jesus? Como que eu vou viver diante dele? Eu vou continuar tomando minhas próprias decisões, a revelia da sua vontade, ou eu irei me submeter àquele que controla o universo?
Queridos, eu já disse aqui e volto a repetir: a medida correta do meu relacionamento com Cristo vai ser a medida correta da minha vida como um todo. Como um todo. Se Jesus é tudo o que eu falei nesta noite, eu vou tomar posse disso tudo e vou, pela graça, por Ele vivendo em mim, transformar a realidade da minha vida. Transformar em quê? Em paz, em alegria, em satisfação, em perseverança, em força, enfim, em vitória. Por quê? Porque maior é o que vive em nós do que aquele que vive no mundo. Você está cansado? Nós estamos, final de ano, essa política aí que desanima de fato o nosso coração, cansado de trabalhar, cansado de pagar altos impostos, cansados de não ver para onde o nosso, ou melhor, agora estamos vendo para onde o nosso dinheiro vai, que não deveria, temerosos quanto o que vem pela frente a médio prazo, mesmo a médio prazo não oferece boas perspectivas. Mas queridos, nós somos cristãos, e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós podemos todas as coisas, alcançamos todas as coisas por meio daquele que nos fortalece. Então, é tempo de esperança. Natal, não jogue a toalha, porque o Logos se fez carne e habitou entre nós. Ele é tudo, Ele é tudo. Volto a perguntar: qual é a sua demanda? O que te aflige? O que tem tirado a tua paz? É tempo de renovar a tua esperança. Gastar um pouquinho de tempo nessa noite e dizer que eu queria orar pela sua vida. Todos estão cansados, todos aqueles que precisam. Queria orar pela sua vida. Eu queria que você viesse à frente, porque Ele está aqui. Ele se fez humano, Ele veio para sofrer o que você sofreu, sentir o que você sente, e a Bíblia diz que assim Ele se compadece de nós.